Muito bem, iniciamos a gravação da nossa aula. Dá boa tarde para os alunos e para as alunas, para a Ariela aqui presente na aula. Apresentar para vocês o convidado de hoje, é o professor Renato Daniel Truz. Ele é doutorando no UDESC, né, trabalha com formação de professores, ele é professor do município de Balneário Camboriú, onde ele trabalha com as crianças da educação infantil, na educação física. E eu convidei ele para falar para vocês aqui que ele tem um trabalho bem legal, bem interessante, que ele desenvolveu de lutas com as crianças dele na educação infantil. Renato, por favor, a aula está contigo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Então, é uma grande satisfação estar aqui falando para vocês um pouco da minha experiência de educação física escolar, mais especificamente na educação infantil e bem especificamente com o conteúdo lutas, que é uma das minhas unidades que eu abordo com as crianças lá na unidade onde eu atuo. E então eu vou trazer um pouquinho para vocês. De repente, até para funcionar melhor, eu posso eu apresento e aí no final, quem tiver dúvidas em relação a alguma questão, pode estar fazendo o final da apresentação, certinho? Então, vamos lá. O título da minha apresentação é Brincando de Lutinha. Renato, desculpa te interromper só um pouquinho, a tua apresentação não abriu aqui ainda para mim. Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar de novo, então. Deixa eu tentar. Veja se foi. Foi. Foi? Perfeito. Tá. O meu áudio tá bom? Tá funcionando direitinho? Sim. Tá, perfeito. Então, no título, eu gosto muito de frisar o Brincando de Lutinha, porque ele é uma das especificidades da educação infantil, que a gente vai estar falando um pouquinho mais adiante, visto que a luta institucionalizada, como a gente conhece, ela perde um pouco desse significado com as crianças na creche, na pré-escola. E ela assume um caráter totalmente diferenciado. Isso a gente vai estar vendo com vocês como que funciona essa logística e esse trabalho das lutas na educação infantil. O Rodrigo já fez minha apresentação, então vamos lá. Então, o trabalho com as lutas, ele vem historicamente sendo constituído no âmbito dos referenciais para a educação física nas escolas, como de difícil aplicação. Então, vários são os motivos das investigações que surgem, como a necessidade do professor ser um especialista ou ter vivências substanciais, a questão da violência, onde as crianças tornariam-se mais violentas e agressivas em decorrência de se trabalhar esse conteúdo, ou ainda a falta de material, onde os professores alegam que não tem o material adequado para estar trabalhando com essas crianças na escola. Porém, nós temos um amparo legal, no caso aqui eu cito especificamente Santa Catarina, os parâmetros curriculares nacionais do Brasil, de 97, já abordavam isso. Atualmente, nós temos também as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e a Base Nacional Comum Curricular, que também contempla o conteúdo das lutas. Então, a gente já compreende que as lutas elas têm uma riqueza muito grande de ser trabalhada no âmbito escolar, no âmbito educacional, por ter várias dimensões, uma dimensão conceitual, científica, estética, corporal, econômica, entre outras, e que possibilita ganhos bem significativos para os nossos educandos. Então, de que forma esse mundo das lutas está presente na vida das crianças na educação infantil? Porque nós já sabemos como é que ela está na vida do adulto, mas como que a criança se apropria disso? Será que é só na escola? Então, as crianças hoje elas têm desenhos animados, filmes, onde se abordam algumas questões, alguns elementos das lutas, propagandas e comerciais de televisão. O esporte transmitido e televisionado, ele aparece para as crianças
Assim como nós temos os Jogos Olímpicos, que são televisionados, as lutas como o judô, como o esgrima, o taekwondo, nós também temos o MMA, o UFC, que aparecem diariamente no televisionamento pago. Então, como a educação infantil ela preconiza um desenvolvimento integral, as lutas elas têm esse potencial justamente de abordar todas essas questões no plano físico, psicológico, intelectual e social, que é algo que se espera de um processo educacional. Além disso, e agora eu vou entrar no termo que eu falei lá no título, que a luta é uma atividade muito importante para a criança. Perdão. A atividade muito importante para a criança é a brincadeira. Então, por isso que eu coloquei lá no título o Brincando de Lutinha. Porque através da brincadeira, a criança ressignifica praticamente tudo que ela observa da cultura do mundo adulto, do mundo vivido, nosso mundo. E ela vai ressignificar e vai brincar de fantasia, ela vai transformar objetos, personagens e vai constituir o seu repertório para a compreensão do mundo. Então, eu atuo no Núcleo de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Ensino de Balneário Camboriú, com todas as turmas, ou seja, eu dou aula para 6 turmas, uma turma de 0 a 1 ano, uma de 1 a 2, então de 0 a 6 anos, ou seja, os mesmos alunos eu tenho contato com eles por 6 anos, e é algo extremamente gratificante você ver todo o crescimento e acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, né? E no município nós temos em resolução que são 2 horas semanais, então dá 3 aulas de 40 minutos para cada turma, cada grupo de crianças. Os pressupostos para inserir as lutas na educação infantil. Então, eu sempre procuro refletir sobre o que as crianças são capazes de fazer e observar as brincadeiras espontâneas em momentos fora da educação física. Então, seja no parque, a sala de referência, o refeitório, eu tento observar, eu tento escutar o que elas falam, sobre o que elas têm de contato fora da unidade. E então eu penso em princípios básicos do que eu quero apresentar às crianças. Vou dar um exemplo para vocês em relação a fora da área, mas um exemplo de vôlei. As crianças não têm o potencial para estar jogando uma partida institucionalizada de vôlei. Porém, com alguns princípios básicos desse esporte, eu coloco que no vôlei as crianças percebem que a bola tem que passar por cima de uma rede e que eles não podem deixar a bola cair no chão. Então já são 2 elementos, 2 princípios básicos onde as crianças fazem a sua brincadeira de voleibol. Com as lutas, o princípio é muito parecido. Então, no judô, que princípio que eu quero ensinar? No sumô, no cabo de guerra, na esgrima. Enfim, a prática que eu quiser aplicar, eu vou pensar em princípios básicos que eu possa adequar à realidade do que essas crianças são capazes de compreender e executar nas brincadeiras. Então, os objetivos que eu tenho na unidade de lutas, eu quero que as crianças conheçam lutas e jogos de oposição presentes na cultura, que eles construam os seus conceitos de briga e de luta, e aí fazendo essa diferenciação. Por que a luta e a briga são diferentes? Existem regras, árbitro, a saudação, a segurança, a história, enfim. E num campo mais de procedimentos, eles vão vivenciar essas diferentes lutas e jogos de oposição por meio das brincadeiras. A partir disso, eles vão demonstrar a compreensão dos objetivos das brincadeiras através de execução de movimentos adequados. Ou seja, se eu faço uma brincadeira de judô, onde a luta de joelhos, onde o objetivo é derrubar o meu oponente, se eu percebo que a criança está fazendo esforço, ampliando sua base de apoio para não ser derrubada pelo adversário, é necessário que ela está demonstrando corporalmente um aprendizado de que ela entendeu o objetivo da luta. Então vejam como que o aspecto cognitivo e o procedimental estão bem ligados. Além disso, tem a questão de adotar uma postura de cuidado consigo e com as outras crianças durante as brincadeiras e adotar uma postura de cuidado com o material utilizado nas aulas. Então, os procedimentos, os conceitos e as atitudes, elas são objetivos que estão presentes em todas as aulas.
algumas aulas mais presentes, os conceitos, onde eu trabalho com a roda de conversa, com exposição de desenho animado, com diálogos, onde as crianças vão ter voz e vez, elas vão falar sobre o que elas estão percebendo, o que elas acham errado, ou vão definir os seus conceitos para mim. E a partir disso que eu vou construindo todo esses conhecimentos relacionados às lutas com essas crianças. A postura de cuidado. Numa luta, eu tenho a área de luta. A partir do momento que a criança compreende que essa área de luta ela proporciona segurança, ela sabe que se ela derrubar o seu oponente no chão duro, pode bater de cabeça, pode machucar. Então, eles já entendem que a regra funciona para ter esse cuidado atitudinal. Então, já é essa compreensão de uma atitude que vai ser demonstrada também durante a prática da brincadeira. Então, no berçário 2, que aí é crianças de 1 a 2 anos, não são lutas, mas são jogos onde existe o princípio de oposição e o contato corporal. A criança, nessa fase, ela precisa ter confiança no adulto, precisa ter confiança no amigo. Muitas vezes, um adulto que vai pegar uma criança no colo, essa criança ela sente receio. Então, é importante que essa criança tenha essas atividades de aproximação com o adulto, onde o adulto pega no colo, vai fazer movimentos com essa criança, de rolamentos, enfim, modificar as posturas. E isso aí já é um trabalho de preparação para o contato corporal que está presente em muitas lutas. Além disso, também tem a questão do princípio de oposição, onde você pega uma corda e aí a criança puxa um para o lado, você puxa para o outro, ela já sente essa oposição. Então, são brincadeiras bem sensório-motoras, onde a criança ela vai sentir os movimentos da pessoa em oposição ao movimento dela. E isso aí, por si só, já é, então, como eu disse, uma preparação, é uma vivência onde ela vai conhecendo isso, e conforme ela vai crescendo, ela vai aumentando a compreensão, vai aumentando o número de regras, até chegar num jogo de regras, que é uma brincadeira já mais elaborada, e que vai estar presente com as crianças mais velhas. O maternal 1, então, de 2 a 3 anos. Então, além das brincadeiras realizadas com a faixa etária, a gente realiza brincadeiras com mais regras, existindo personagens como heróis e criaturas, o jogo simbólico é muito presente. E ainda é estabelecida predominantemente entre o professor e as crianças. As crianças ainda não existe aquela luta entre as crianças, as brincadeiras entre as crianças. Mas fazer um cabo de guerra, onde as crianças amarram uma criatura do espaço e tem que puxar ela até uma jaula, veja, estamos criando um cabo de guerra lúdico, que já é uma brincadeira e onde tem um elemento de oposição. E lembrem, participação predominante do professor como a criatura, como o opositor dessas crianças. O maternal 2, então, além das brincadeiras realizadas com a faixa etária anterior, então, sempre uma turma depois, ela vai poder realizar todas as brincadeiras anteriores. Porém, a gente já consegue alguns jogos em duplas. E elas conseguem compreender a adequação motora específica para cada jogo, além de lembrar dos nomes de algumas brincadeiras. Nessa fase, é o momento onde dá um salto cognitivo muito grande e as crianças começam a memorizar as brincadeiras e lembrar dos nomes. E aí ao final das aulas, por vezes as famílias, elas trazem essa informação. O Renatinho falou que gostou muito de brincar de cabo de guerra. Então, essa criança já leva para casa o nome e alguma apropriação de uma brincadeira presente na cultura. Jardim 1, então, já realizamos jogos em duplas e grupos entre as crianças. Elas conseguem lembrar dos nomes das brincadeiras e demonstrar corporalmente como realizá-la, e também identificar quando demonstradas. Então, nessa faixa etária, eu já chego para as crianças e pergunto para uma delas, como é que é a luta do sumô? A criança, muitas vezes, ela não consegue vislumbrar cognitivamente e verbalizar, mas ela vai dizer, é assim, tem que pegar desse jeito, aí ela demonstra corporalmente, eu tenho que empurrar o professor até ele pisar fora da área de luta. Muitas vezes ela não vai verbalizar como eu verbalizei com vocês, mas ela vai pedir essa demonstração corporal, ela vai demonstrar corporalmente o que ela entendeu dessa luta. E no Jardim 2, então, ela já consegue realizar todas as brincadeiras, elas conseguem explicar verbalmente, então você pergunta, qual é a regra da esgrima?
Aí a criança vai dizer, aí na esgrima eu tenho que pegar o florete e eu preciso encostar na barriga do meu adversário. Então, ela não precisou pegar o material, ir lá e demonstrar no amigo. Ela consegue imaginar o que ela fez e verbalizar para os demais. Ela também compreende se alguma luta pode estar colocando em risco algum colega, o que permite atuarem como árbitros nas lutas dos colegas. Então, a partir do momento que elas entendem quais são as regras específicas de segurança, o professor já passa a colocar eles num papel de arbitragem. Isso aí é uma experiência muito significativa que eu tive nos meus últimos anos, antes de me afastar agora para minha licença, em que as crianças conseguiam gerenciar as próprias lutas, e isso é algo extremamente positivo, assim, no meu entendimento. Então, as estratégias que eu utilizo para estar abordando as lutas. Os desenhos animados, objetos, acessórios, o vestuário, a roda de conversa, jogos e brincadeiras em duplas e grupos, a demonstração e a vivência. Então, os desenhos animados, eu tenho um desenho que é um Drops que tem no YouTube, que até dá para baixar e mostrar no YouTube também, que é o Urso Bernardo ou Esportes Irados, que aparece até com bastante regras que as crianças gostam bastante de assistir. Tem ainda as estratégias objetos, acessórios e vestuário. Então, isso aqui foi numa das aulas em que eu apresentei algumas medalhas que eu tinha do judô, e a gente vê como que as crianças gostam de observar o que é essa medalha. Eu vou dar um exemplo nessa menina que está com as camisetas com manga amarela. Olha a satisfação dessa menina olhando uma medalha. Eu digo que isso é fascinante ver a apropriação que eles fazem e o quanto que é motivante para eles. E, além disso, numa aula, o professor pode ir trajado com uma roupa de judô, levar um especialista, levar uma pessoa que dá o treinamento de judô na comunidade, de capoeira, levar um material, uma máscara da esgrima, se ele conseguir, para mostrar para as crianças como que é. Então, veja, tudo isso aí são elementos que vão servir como pano de fundo para trabalhar essa unidade das lutas na educação infantil e também no ensino fundamental. As rodas de conversa, então. As rodas de conversa, eu vejo que é algo muito importante, até pela concepção que eu tenho de educação física, que é uma concepção pautada na cultura de movimento. Então, para que as crianças se apropriem dessa cultura de movimento, eu preciso trabalhar com elas esse potencial reflexivo, esse potencial de fala, de escuta. E a roda de conversa, então, é uma estratégia bem interessante. Ela vai falar qual é o seu conceito de luta. Muitas vezes eu estou com o meu caderno anotando, eu estou com um gravador de som e eu gravo o que cada criança tem para falar sobre o assunto. Então, nessa aula eu faço uma roda, eu mostro um desenho e eu pergunto, tá, o que é uma luta para você? E a criança vai falar. Uma coisa que é importante falar é que numa roda de conversa na educação infantil, é importante modificar as perguntas, senão o colega do lado sempre vai responder o que o anterior respondeu. Funcionam como gravadores de som. Eles escutam, o que é luta para você? É quando alguém se machuca e bate no outro. Aí o do lado você pergunta, ele vai dizer a mesma coisa. A não ser uma criança que tenha muito potencial reflexivo, ela vai responder adequadamente. Agora, no caso da educação infantil, eu vou alternando. O que é luta para você? Aí o primeiro vai falar. Quando eu vou para o colega do lado, eu pergunto: você tem medo de lutar? Para o outro, você conhece alguma luta? E assim eu vou fazendo os questionamentos para todos os colegas que estão em volta, até que todos respondem para mim. E a partir disso a gente já tem até um material muito rico com os depoimentos dessas crianças. Então, a partir disso, a gente consegue identificar quais lutas que as crianças conhecem e ou têm preferência. Numa roda de conversa, uma vez, eu obtive o acesso de um menino que batia muito nos colegas. E as professoras estavam preocupadas e tudo. E aí eu fui entrar na unidade de lutas. E aí, perguntando na unidade de lutas, eu perguntei o que era luta. E esse menino respondeu: luta é quando tem dois homens se batendo numa gaiola até sair sangue. E aí eu disse, nossa, esse menino tá vendo, um menino de 4 anos, tá? Ele estava vendo MMA, e aí eu perguntei pro pai dele depois, ele assiste MMA? Ele assiste com meu pai. Eu digo, então tenta dar uma controlada, porque para criança acaba ficando meio banalizada o bater, o sair sangue, e isso aí se repercutia um pouco na escola, onde ele batia nos amigos, mas tipo, para ele não era algo já meio que banalizado, algo normal.
E aí a gente teve um certo avanço, justamente por ter esse contato com a família, de ter falado com a família, e o menino acabou refletindo um pouco mais sobre o não bater, o não machucar os seus amigos. Então, a roda de conversa também ela funciona para estabelecer regras e combinados para a prática. Então, quando eu vou trabalhar com conteúdo que pode gerar um impacto, pode gerar algum machucado, você tem que deixar claro isso para as crianças e você falar, ó, se houver uma intencionalidade de machucar e você perceber que aconteceu isso, não foi algo sem querer, essa criança precisa, digamos que, sair para conversar com o professor. Ela vai perder um momento temporário dessa tempo de brincadeira para poder ressignificar, entender esse combinado que ela não cumpriu e por isso que ela foi tirada naquele momento da atividade. Mas a criança retorna depois, o importante é ter esse diálogo, ter esse olhar e fazer com que as regras sejam cumpridas. Porque não adianta você colocar uma regra que não pode bater nos seus amigos, mas a criança bate e você diz, tá, continua a brincadeira. Então, para a criança não vai ter sentido você estabelecer uma regra e essa regra não ser cumprida. Aqui o exemplo de roda de conversa, que geralmente acontece dentro de sala, mas aqui ela aconteceu no pátio, porque a sala estava em faxina, é uma rotina bem comum na educação infantil. E aqui eu ia perguntando para cada um deles quais que eram as regras, como é que aconteciam as lutas, e se eles lembravam quais jogos que iam acontecer aqui. Então, dos jogos e brincadeiras em dupla e grupos. Eu faço o puxa-puxa, o sumô, cabo de guerra, os heróis versus a criatura, que é um cabo de guerra lúdico, a brincadeira de judô, a esgrima, que é o jogo do prendedor de roupa também, e o braço de ferro. Tem o exemplo do puxa-puxa. Então, qual é a regra? Eu tenho uma área de luta, eu faço a saudação sempre antes de começar a minha luta, e aí, quando começa, eu preciso puxar o meu adversário até ele pisar no meu tatame. Vejam que o tatame tem uma diferenciação de cores. Ó, se o amigo pisou na sua cor, você marca um ponto e reinicia a luta novamente. Até o comando do árbitro, que nesse momento sou eu, e a gente acaba trocando as duplas posteriormente. Mas então esse é o jogo do puxa-puxa, que é o objetivo puxar o amigo para o meu tatame. Tem aqui o sumô, que é diferentemente do puxa-puxa, eu preciso fazer o meu amigo pisar fora da minha área de luta. Então vejo que aqui na brincadeira a gente consegue perceber quem consegue estabelecer força, inclinação de corpo e fazer o adversário pisar fora da área de luta. E deixar muito claro, ó, pisou fora, marcou ponto, para de fazer força, senão imagina, continuar empurrando até cair. Aí é algo que pode ser perigoso para eles. E nesse sentido eu vejo que eu nunca tive esse problema, até por estar sempre de olho, tá sempre atento ao que pode acontecer nessas lutas. O cabo de guerra, onde é delimitado quem pisar na área no tatame vermelho, a equipe perde perde o combate, né, a luta. E aí tem as variações, onde eles contra o professor, meninas contra o professor, meninos contra o professor, grupos contra grupos, criança contra criança individualmente. E aí é a criatividade que vai nortear a aula e vai modificar esses elementos. Uma estratégia até que eu faço, eu boto uma criança de cada lado, e essas crianças, ao meu comando, elas têm que escolher um amigo e chamar para o amigo vir ajudar. E aí é um jogo já de atenção, e eles vêm correndo para pegar a corda e vai aumentando cada vez mais as equipes, de acordo com os colegas que vão chamando seus amigos para auxiliar no cabo de guerra. Aqui é o combate entre o professor, até as professoras se engajam e lutam junto. Quando eles ganham é uma vibração enorme, eles vibram muito. É algo muito engraçado até como eles sabem pisar em cima dos adversários, né? Mas quando eu ganho deles, eu ensino eles que nem sempre a gente ganha. Aqui, então, o grupo contra crianças contra crianças, e aqui, por vezes, eu, como estou no meio, eu faço a mediação da luta. Se tem um time muito fraco, um time muito forte, eu dou uma ajudinha para um lado ou para o outro, para eles poderem ter uma luta mais demorada. É aquela coisa, cada aula é uma caixinha de surpresas e a gente vai desenvolvendo estratégias específicas para atingir os nossos objetivos.
Aqui é o cabo de guerra lúdico, né? Então aqui nós temos a Liga da Justiça, onde a professora auxiliar, ela é a Mulher Maravilha, e ela tem a corda, que é o laço da verdade, se não me engano, da Mulher Maravilha, e ela entrega o laço para que os heróis capturem uma criatura do espaço que está na cidade, destruindo tudo. A criatura do espaço sou eu. E aí eles têm que primeiro prender a criatura, amarrar e puxar até a jaula. Aí tem muita diversão, a gente vê a seriedade aqui essa menina puxando a corda e eles segurando a porta da jaula. E eu tô lá dentro, eles estão me prendendo lá dentro para que a criatura do espaço não fuja. Quando eles prendem a criatura do espaço, eles voltam para a sala de justiça, que é são sentados lá perto da professora, junto com as outras equipes de heróis. Né? Não posso botar todas as crianças juntas. Né? Isso aqui geralmente é a brincadeira bônus, que é a finalização de uma unidade de lutas, onde eles vão fazer uma brincadeira nos últimos 10 minutos de aula. Aqui a gente vai para o judô, onde já vemos a função de árbitro cuidando das lutas, né, que é uma luta de joelhos, onde o objetivo do judô deles é derrubar o seu amigo para marcar o ponto, e futuramente vai ter a questão de imobilização, que eu trago também, com uma imobilização sem gestos pré-estabelecidos. Eu peço para que eles imobilizem com o que eles têm de recurso, com as suas ideias, com o que eles acham que é o correto. Aqui a gente vê, essa imagem é aquela que eu falei para vocês, que eu acho muito interessante dos árbitros em atuação. E nós temos 3 árbitros atuando. Tem essa menina bem aqui que está de rosa, arbitrando 2 meninos. Ela mandou parar a luta e marcou ponto para um deles. Nós temos lá um outro árbitro também tem atuação. E essa árbitra aqui, que para mim ela está no canto superior esquerdo, ela mandou parar a luta porque eles estão caindo fora da área de luta. Isso aí pode machucar. Então, ela deu uma T para eles e está puxando a luta de novo, os lutadores para o meio da área para reiniciar a luta. Então, vejam como as crianças já conseguem se organizar nas suas lutas. E isso que eu acho interessante. Não precisar ter sempre um adulto fazendo a mediação para que eles possam usufruir dessas brincadeiras e práticas presentes na cultura, né? Aqui entramos na esgrima, onde eu criei uma regra. Nós temos a área de luta da esgrima, só que para não ter problemas, eu precisei fazer um processo de mediação, de proteção para eles, que é a criança não pode pisar na área do outro. Foi algo que eu encontrei para ter um pouco mais de segurança, né? E então, assim, só vale o meu ponto se eu estiver dentro da minha área e encostar o meu florete na barriga do meu adversário. Então, são criadas regras, são explicadas sobre quais são os tipos de arma da esgrima, explicamos também por que não pode acertar no rosto, porque eles não usam a máscara, enfim. Então, é tudo contextualizado. E eu digo para vocês que eu nunca tive problemas em relação a isso, machucados justamente pela criação e implementação dessas regras e bastante explicação para eles do porquê que existem as regras nas lutas, que é em função da segurança dos participantes. Aqui mais uma foto deles, então, fazendo as lutas. Aqui a gente percebe eles respeitando a área de luta para não invadir a área do adversário. Muitas vezes surgem gestos, floreios, é a ressignificação que eles fazem, e são momentos muito rápidos. Eu posso dizer para vocês que às vezes cada luta tem 1 minuto. E aí os grupos vão alternando. Enquanto tem um grupo lutando, tem um grupo sentado. Então, passou 1 minuto, que é um minuto bem intenso para eles, já alterna. Então, eles estão toda hora trocando e fazendo esse processo de reinicio de novas lutas, com outros colegas, inclusive. Então, nas estratégias temos as demonstrações. Aqui a gente vê que tem uma demonstração para os amigos, falando sobre como fazer essa luta do puxa-puxa. E aí, no caso, eu peço para a criança explicar para os colegas, isso aí eu já avalio o que ela se apropriou dessas lutas, né? E a partir dessa apropriação, a criança vai explicar para os seus amigos, e isso aí já é então, um indicador de avaliação de que ela está compreendendo o que acontece. Nas estratégias eu coloco as vivências também, que eu, como sou um ex-atleta de judô, nunca fui de alto rendimento, né? Nunca fui adiante, então não é algo
tão definitivo, preciso ser um faixa preta para tematizar as lutas na escola. Não. E aqui, então, eles acabavam projetando o professor, e é algo que muitos guardam na memória. O fato de ter derrubado o professor para eles é algo que muitos gostariam de repetir mais vezes nas aulas. Quando eu pergunto, o que vocês mais gostaram das lutas? Derrubar o professor. Então, vejam o que é a satisfação da criança, né? A avaliação, como que eu faço a avaliação? Por meio da observação, o registro. Então, as falas e explicações das crianças, fotos, vídeos, desenhos, relatos no meu diário de bordo, relatos dos familiares. Então, essa conversa com as famílias é muito importante. Os relatos, às vezes a criança me fala alguma coisa na aula, eu vou escrever no meu diário de bordo. Eu tenho os desenhos das crianças, eu gravo vídeos, eu tenho as fotos, como eu pude mostrar aqui para vocês. Para quê? A partir dessas fotos, desses vídeos, desenhos, você vê o que a criança conseguiu se apropriar dos conceitos que você abordou, sejam as regras, elementos específicos como a vestimenta, as armas, a regra, a área de luta, enfim, tudo que a gente consegue obter por meio desses itens de registro. A gente consegue identificar as preferências das crianças, participação, engajamento e compreensão das regras da luz. Então, aquilo que eu falei para vocês está aqui um pouquinho mais abaixo. Olha aqui o desenho do cabo de guerra. Quando eu termino a unidade, eu peço para as crianças fazerem o desenho da educação física. Então as crianças vão desenhar o que elas entenderam das lutas. Qual a sua luta favorita, qual luta você mais gostou. Então, aqui, eu não sei se fica bem visível, nós temos dois desenhos do cabo de guerra, cada um com seus elementos, mas veja aqui embaixo como que a criança pega até a simetria da área de luta do cabo de guerra. A corda amarela, os tatames azuis e o tatame vermelho, que é onde não se pode pisar, senão você perde a luta. Então vejam essa apropriação que eles vão tendo, né? Do judô, aqui eu tenho um desenho onde desenhou até os árbitros e a luta do judô, que é, no primeiro momento eles têm que derrubar, daqui a pouco eu boto que eles têm que derrubar, mas com a luta de costas, boto um elemento de agilidade, aí o comando de luta é o hajime, que é o comando do judô, e aí quando fala hajime, você tem que virar rapidamente para já pegar o seu adversário e derrubar ele ali no tatame. Aqui, ó, os desenhos deles com as cores, o tatame representando a área de luta, os amigos, os bancos onde eles têm a espera, o puxa-puxa, cabo de guerra, o judô. Então a gente vê que as crianças desenham às vezes várias das lutas que a gente faz porque elas gostam da unidade, é algo que é realmente significativo para eles. E vejam a quantidade de desenho de meninas falando sobre as lutas, o que eu acho bem interessante fazer essa análise. Aqui nós temos um desenho em perspectiva de uma criança de 4 para 5 anos. E aí eu olhei, nossa, ele desenhou o Ciclope, né? Não, não é o Ciclope. É que quando você observa uma luta de lado, você não enxerga os dois olhos da pessoa, você vai enxergar somente um dos olhos. Porque a pessoa está de lado para você. Então veja que o desenho já começa a ter uma perspectiva lateralizada, o que eu acho bem interessante também, até na qualidade do desenho dessa criança. Aqui, esse menino, ele desenhou as 3 armas da esgrima, porque isso eu frisava, que nós tínhamos o sabre, a espada e o florete. E esse menino, ele desenhou o florete, que é o que vejam que não tem ponta, que é para proteção, né? E aí na área de luta, os dois oponentes, um de vermelho e um de azul, eu creio que é isso, até para não estar aparecendo para mim direito, porque tem uma imagem aqui na frente para mim. É vermelho e azul, isso mesmo. Mas vejam o quanto que essa criança guardou das 3 armas. Casualmente, esse é um aluno, e eu tenho um exemplo aqui em casa do meu filho, que foi meu aluno, e quando eu pergunto para ele quais são as 3 armas da esgrima, até hoje ele me fala, mesmo já não sendo meu aluno há 2 anos. Ele diz, o florete, a espada e o sabre. E se eu pergunto às vezes até como que se luta com cada uma, ele vai me dizer, o florete só pode bater com a ponta. A espada é só com a parte lateral. E o sabre pode tanto com a ponta quanto com a parte de lado da arma da esgrima. Então vejam a apropriação que eles fazem das regras e elementos bem específicos de uma luta. Só um pouquinho que eu acho que travou para mim aqui. Então, os resultados, né? Em todas as faixas etárias é possível abordar a temática, sempre através de vivência, de brincadeira, de algo prazeroso para eles.
É necessário respeitar o desejo de um bebê ou criança de não participar. Então, tem criança que não gosta do contato, e principalmente os bebês, eles não vão querer esse contato até que se tenha confiança com esse adulto. As crianças maiores, mesmo ao final da unidade, elas pedem para fazer as brincadeiras. Eu tinha crianças que diziam, professor, quando é que a gente vai brincar de novo de Hajime? Então, é engraçado ver eles pedindo, né? E até não há indício de que as crianças ficam mais agressivas em outros momentos da rotina do núcleo, de modo algum. Até existe esse trabalho em parceria com as professoras de sala, que eu digo, ó, se eu ver que tem criança fazendo luta fora do espaço adequado, que é com área de luta, com regra, com árbitro, eu não vou deixar brincar na aula de educação física porque não estão seguindo as regras de segurança. Então, isso aí precisa ser seguido e trabalhado muito bem junto com as professoras nas salas de referência. Então, as lutas, elas se caracterizaram como um conteúdo motivante, mas ele precisou ser debatido para que fossem esclarecidas dúvidas e equívocos gerados a partir do que é apresentado pela mídia. A gente tem que ser professor reflexivo sobre a prática pedagógica, né? E dar voz às crianças. Eu tive o caso de uma menina que ela era a menorzinha da turma e ela só perdia no judô. Todo mundo derrubava ela, muito fraquinha, né? E uma turma de Jardim 2, de 5 para 6 anos. E essa menina, ela chegou um momento em que ela não queria mais fazer as lutas, brincar de judô. Por quê? Ela só era derrubada, e aí ela ficava sentada e não queria mais participar. E aí eu tive que criar outras possibilidades, né? Mas quando chegou na esgrima ela já gostou, porque como não tinha o contato, e ela teve mais sucesso, porque você não tem que mais fazer força, mas você tem que usar um acessório para encostar no oponente. Aí ela já teve mais êxito e acabou se engajando muito mais nas brincadeiras de esgrima, né? Do que nas outras que tinham um elemento maior de força corporal. Então, considerações que eu posso falar é aumento do número de aulas abordando o tema, né? Então é possível a abordagem de outras lutas, como a capoeira, o kung fu, o taekwondo, enfim, existem várias possibilidades. Eu trouxe para vocês as possibilidades que eu apresentei para eles por meio de formações, de reflexão, de construção de material. O florete, para dizer para vocês da esgrima, eu construí ele com um jornal, fita adesiva e giz de quadro negro, que é o giz branco que eu coloco na ponta para deixar a marquinha na roupa. Então, basicamente foi isso, a construção de um material. E eu digo para vocês que a gente pode utilizar a literatura. Então, a gente tem exemplos de literatura até desse professor que está aí com vocês, do Joca Judoka, que ele criou um livro que aborda questões de regras, elementos do judô, com alguns princípios, além de outras questões que a gente tem de literatura que a gente pode estar encontrando e abordando isso aí com as crianças. Então, são possibilidades que a gente pode estar fazendo para implementar essas brincadeiras. E, por fim, né, que eu trago para vocês a questão da educação infantil, né? Na educação infantil existem bruxos, reis, rainhas, piratas, lenhadores, lobos, super-heróis, monstros. Eu já fui diversas coisas na educação infantil e quem se insere tem que estar preparado para entrar nesse mundo da criança, esse mundo da infância. Por vezes a minha aula de esgrima virava um combate contra o pirata que chegava lá para invadir a escola. Então, tem que entrar nesse imaginário deles, para além da luta institucionalizada, e construir algumas brincadeiras para que eles possam viajar muito, e isso é muito comum. Então, como eu disse, já fui Super-Homem, já fui Capitão América, já fui lenhador, já fui pirata, já fui palhaço, já fui Papai Noel, já fui Coelho da Páscoa, já perdi a conta de tudo que eu fui, dragão. Quem vai para a educação infantil tem essa especificidade. E sempre respeitando a criança, que muitas vezes tem medo desse adulto. Enfim, esse é um pouquinho da prática que eu tinha para trazer para vocês, né? Muito obrigado. Arigatô. Foi uma satisfação estar aqui apresentando a minha prática para vocês. Valeu. Obrigado, Renato, pela apresentação. Muito, muito boa. Muitos elementos aí para o pessoal poder refletir, depois, quem sabe, aplicar nas suas práticas.
Como a gente está só com a Ariela na nossa aula síncrona, Ariela, tem alguma pergunta para o Renato? Se o teu áudio não funcionar, escreve no chat. Não está funcionando. Escreve no chat para nós e eu leio para ele. Não tem perguntas? Escreve no chat. O chat não está pegando para mim aqui. Mas para mim entrou aqui. É como tu é fora do grupo da reunião, então para ti não entra o chat, mas peraí, ela vai entrar. Ela ia te perguntar sobre o material do florete, mas tu já falou. O florete construído com, se não me engano, são 4 ou 6 folhas de jornal. Eu posso pegar depois isso aí, que eu tenho os floretes tudo montado na minha unidade. E aí você pega essas folhas de jornal e vai enrolando. Vai enrolando, daqui a pouco meio que em diagonal, ele vai ficar comprido. Aí depois eu encaixo numa ponta mais um pouquinho desses jornais e faço a pontinha para ficar a proteção para a mão, né? Tem gente que não faz, eu faço porque chama um pouquinho mais atenção. E eu não economizo em fita, eu boto fita adesiva em todo ele para ficar bem resistente. Na ponta o giz de quadro branco, encaixa ele na pontinha e passa um gizinho em volta, na volta. Volta e meia quebra, tem que estar trocando, mas eu não economizo, e tanto que eu tenho meus floretes lá, assim, guardados até hoje. E precisa construir mais, eu construo, e aí eu sempre digo, ó, a gente vai usar o florete porque não é para bater de lado no amigo, é só para encostar com a pontinha. E aí as aulas são bem motivantes. Eu digo que o meu princípio, a minha base epistemológica de aula hoje, como eu disse, ela serve um referencial crítico, que é a teoria crítica emancipatória da educação física, que é do Eleanor Kunz, que ele é professor da UF, que já foi de Santa Maria. Então é uma aula muito dialogada, eu converso muito com eles, explico, ó, por que que existe isso? Por que que existe aquilo? Eu converso para a criança para que ela entenda as suas vontades. Qual brincadeira você mais gostou? Do puxa-puxa ou do sumô? Eu gostei mais do sumô. Tá, por quê? Então, para a criança entender o que ela gosta, senão a gente acaba tendo numa cultura escolar, do que vocês gostam de fazer? Futebol, futebol, futebol. Então, as crianças, vai sendo incutido nelas que o Brasil é o país do futebol e que o futebol é o que eles gostam e o futebol é o que é legal. Então, pô, as crianças precisam ter aquela bagagem de entender, de conhecer outras coisas, saber, opa, mas eu gostava de fazer aquilo. Eu gostava de andar de skate na aula, eu gostava de andar de slackline, de jogar vôlei, de fazer luta, de fazer o judô, de fazer esgrima. E tudo isso aí amplia esse repertório cultural que, para mim, é um dos maiores objetivos da educação física, né? Que é essa ampliação de acervo cultural historicamente construído pela humanidade para as novas gerações. Tá. A Ariela tinha colocado ali se tem algum outro tipo de material que tu utiliza. Para as lutas, tem a luta do grampo de roupa, que eles chamam aqui, que é o prendedor de roupa, onde você coloca um prendedor no braço da pessoa e o objetivo da luta, que é algo semelhante à esgrima, que é pegar o prendedor de roupa do amigo. Então, você tem que pegar o meu, eu tenho que pegar o seu, e aí já vai trabalhando a questão da esquiva, para frente, para trás. Então, são pequenos joguinhos, então, para ver, um prendedor de roupa, jornal, fita adesiva. Eu tenho muitos tatames que eram tatames de sala e que iam ser entregues ou, como é que é, repassados. Eu digo, não, deixa aí porque eu uso. E eu uso os tatames que eu tenho, eu guardo ferrenhamente lá, com unhas e dentes, mas eu uso para tudo. Eu uso para luta, eu uso para esporte, eu uso para dança, eu uso para brincadeiras. Eu construo tudo com os tatames que eu encaixo eles e faço obstáculos, faço pista de corrida, faço área de luta, faço esconderijos para as crianças menores que gostam muito das brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega, enfim. Basicamente é isso que eu uso. Materiais ainda, os recursos, né? Desenho animado que eu baixo do YouTube, que tem os esportes irados, tem o desenho do Pateta eu não consegui, mas o Urso Bernardi, às vezes até um vídeo que eu baixo do YouTube com esporte institucionalizado mesmo.
Então, eu teve uma vez que eu já levei um vídeo com um rally de vôlei feminino do que teve nas Olimpíadas, para as crianças olhar como que dá a dinâmica e a bola não caía, um rally maravilhoso até que eu tinha salvo. Assim como luta de esgrima, luta de judô, eu peguei, eu era muito fã do Thiago Camilo e os ipons que ele dava aos seus adversários, aí eu pegava e mostrava, ó, o objetivo do judô é derrubar, só que a gente não vai derrubar porque vocês não aprenderam, vocês não têm toda a vivência de aprender a ser projetados da posição em pé. Eu já lutei, então eu sei cair, eu vou cair sem me machucar. Então, esses elementos que eu trago para eles e explico, ó, vocês vão aprender a lutar de joelhos, porque cair de pé é mais alto do que de joelho. E então, tem todo esse processo de esclarecimento para que eles aprendam, compreendam os motivos das regras e dos conceitos, para assim se emanciparem. Aí acontece o que acontece depois com os árbitros. Os árbitros vão gerenciar as lutas deles. Perfeito, Renato. Obrigado. Seguinte, já estamos aqui 16h59 no meu relógio, a nossa aula já está estourando o tempo, né? Vou encerrar a gravação, agradecer mais uma vez por tua disponibilidade, né? Ele tinha uma disciplina do doutorado e ele conversou com a professora para estar aqui com a gente hoje, né? Para liberar ele, então obrigado pela tua disponibilidade, valeu pelo compartilhamento aí do teu conhecimento com a nossa turma. E então vou dar por encerrada a gravação aqui, a gente pode ficar um pouquinho ainda de resenha, uns 5 minutinhos que a gente ainda tem. Tá legal, eu que agradeço o convite.